fazer um vídeo de como trabalhar com os abatedores touch da Magnus. Ligamos, tem várias funções, podemos fazer o pré-arrefecimento da câmara. Este pré-arrefecimento, por defeito, está a 5 graus, mas nós podemos aumentar ou diminuir este pré-arrefecimento, ok? Portanto, ele arranca. Temos os programas especiais, sendo eles a fazer a descongelação da câmara, chamado de gelo. Temos um programa especial para gelado, este. Temos um programa para secar a câmara lá dentro, após algum programa que tenha ficado umidade lá dentro. Temos um programa especial para peixe e temos o programa para descongelar a sonda. Depois de trabalhar com a abatedora, também é muito simples, carregar em abatedora, temos a parte do abatimento positivo ou a congelação. Dentro de cada um deles podemos trabalhar por tempo ou por sonda, sendo que podemos sempre ajustar os parâmetros. Eu posso, na questão do tempo, no programa por tempo, pôr menos temperatura ou mais temperatura, ou na sonda podemos pôr mais ou menos temperatura. Na parte da congelação, exatamente igual, podemos trabalhar por tempo ou por sonda, sendo que para fazer o arranque basta carregar aqui, ele mostra o que vai fazer, start, e ele arranca automaticamente. Carregando uns segundos no stop, ele anda para trás. Temos também as funções soft ou hard, para poder fazer ciclos mais, como o nome diz, mais soft, ou, no caso do abatimento, uma versão mais hard, mais forte, de maneira a encurtar o tempo. Podemos também fazer trabalhar em contínuo, não é mais do que um armário de conservação ou fazer a congelação, consoante a temperatura que colocarmos aqui. Temos a parte do personalizado, onde nós trabalhamos, onde fazemos receitas. É muito simples fazer uma receita. Ele começa pela fase 1. Nós podemos trabalhar, por exemplo, por tempo, na primeira fase. E eu quero que a primeira fase termine quando a temperatura lá dentro da câmara estiver, por exemplo, a menos 10. Segunda fase, e ele muda para a fase 2 e quero trabalhar na segunda fase, por exemplo, por sonda. E então carrego na sonda e vou dizer que a temperatura da sonda eu quero que a segunda fase termine quando ele estiver no interior do produto, por exemplo, a menos 10, e quero que a câmara trabalhe, por exemplo, a menos 18. Não ultrapasso os menos 18. Podemos adicionar ainda uma terceira fase, e na terceira fase podemos trabalhar, por exemplo, por sonda. A temperatura da sonda quero que termine quando estiver nos menos 18. E a temperatura da câmara menos 20, por exemplo. Há uma terceira fase, que é a fase da conservação, que ele depois mantém a temperatura que nós quisermos. Por exemplo, quero que a temperatura da câmara se mantenha nos menos 20. Tem aqui a explicação de todas as fases que nós acabamos de fazer. Podemos gravar no programa que queremos. Por exemplo, neste caso vou pôr no programa 1, gravo e ponho-lhe um nome, por exemplo, guarda e receita gravada. E eu posso iniciar esta receita. Depois, esta receita fica gravada para trás, receitas, onde nas minhas receitas, onde eu tenho o programa 1, a receita que eu acabei de criar, chamada MS. Dentro das minhas receitas, também já existem algumas receitas pré-feitas,
no caso de arrefecimento, portanto, temperaturas positivas, temos aqui algumas receitas já feitas, e também na congelação temos também já uma receita que vem de fábrica.